Vamos direto para o Rio de Janeiro. Hoje foram divulgados números com relação ao setor de serviços, setor responsável por 70% dos empregos gerados no Brasil. Super importante para a nossa economia, mas o dado não é tão positivo assim, pelo menos não em relação ao mês de fevereiro. Quem tem mais detalhes para a gente, direto da capital fluminense, é a Gabriela Morgado. Frumento, infelizmente a gente teve um recuo, né, na passagem de janeiro para fevereiro no setor de serviços de 0,9%. O resultado chega após 3 meses de alta, período em que o setor registrou 1,5% de expansão. Ainda assim, o volume de serviços ficou acima do patamar pré-pandemia, segundo a pesquisa mensal de serviços, que foi divulgada hoje pelo IBGE, ainda houve crescimento de 2,5% no confronto contra fevereiro do ano passado. No acumulado do primeiro bimestre de 2024, o volume de serviços cresceu 3,3% frente ao mesmo período de 2023 e acumulado nos últimos 12 meses ficou, então, em 2,2%. Só que, mesmo assim, 4 das 5 atividades investigadas tiveram queda no volume de serviços. Segundo o IBGE, o resultado é fruto de um movimento de compensação após meses de alta. É o caso, por exemplo, dos serviços profissionais, administrativos e complementares, que são atividades como de aluguéis e também de apoio a empresas. O Instituto acredita que esse grupo caiu 1,9% em fevereiro, após uma alta em janeiro impactada principalmente pelo pagamento de precatórios, que influenciou nas atividades jurídicas. Como não houve essa receita em fevereiro, acontece então essa retração, um retorno ao patamar anterior. Os serviços de aluguel de máquinas e de locação de automóveis também contribuíram para a queda no grupo. Uma outra retração foi do setor de informação e comunicação, que perdeu parte do ganho dos últimos 4 meses. As principais influências vieram de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet e também de edição integrada à impressão de livros, que, com o fim da preparação por início do ano letivo, acabou tendo também registro de queda. As demais atividades com recuo em fevereiro foram transportes e outros serviços. Apenas as atividades de serviços prestados às famílias registraram variação positiva de 0,4%. Segundo o IBGE, esse setor foi o último a se recuperar da pandemia, ultrapassando então o patamar antes da pandemia da Covid-19 apenas em dezembro do ano passado. A queda em janeiro tinha colocado o setor abaixo desse patamar. Com essa leve recuperação, ele volta a ficar acima em apenas 0,2%. 14 das 27 unidades da federação acompanharam o índice nacional e apresentaram retração no volume de serviços. O impacto negativo mais importante veio de São Paulo, Frumento. Obrigado, viu, Gabriela Morgado, com as informações direto do Rio de Janeiro. Ainda nessa semana, o IBGE tinha divulgado os dados positivos da indústria e do comércio. Ontem falávamos aqui do comércio varejista, com uma alta de 1% em fevereiro em relação a janeiro, uma alta até mesmo não esperada pelos analistas, e agora a gente tem esses dados aí com relação ao setor de serviços. Para a gente ficar de olho e repercutir ao longo também das próximas semanas, ficar de olho aí para como o dado de hoje vai influenciar também não só no mercado financeiro, mas principalmente nas expectativas econômicas que venham a ser divulgadas daqui em diante.